Você já olhou para a sua varanda, por menor que ela seja, e pensou: "Ah, se eu pudesse colher minhas próprias frutas aqui?" Mas aí você logo desanima. Pensa no tamanho das árvores, na bagunça da terra, na falta de espaço. Você vê aqueles vasos enormes e pensa: "Impossível! Frutífera é para quem tem quintal." Você já se sentiu frustrado por ter que se contentar só com temperos ou suculentas, enquanto o sonho do limão fresco ou do morango colhido na hora parece distante? Você já comprou uma muda cheia de esperança só para vê-la minguar, triste, num canto? E se eu te dissesse que essa frustração acaba hoje? E se eu te dissesse que é absolutamente possível ter um mini pomar produtivo, não só na sua varanda, mas muitas vezes no mesmo vaso? Pois é exatamente isso que você vai aprender. Hoje você vai descobrir 9 combinações de frutíferas e plantas companheiras, que são simplesmente perfeitas para espaços pequenos. Acredite, eu sei o que é olhar para um espaço de 2 metros quadrados e achar que ele só serve para secar roupa. A gente vê aquelas fotos de pomares exuberantes e a nossa realidade de apartamento parece um balde de água fria. Mas a jardinagem moderna evoluiu. As plantas anãs, as técnicas de cultivo vertical, o entendimento do companheirismo entre espécies, tudo isso transformou o impossível em realidade. O segredo não é ter mais espaço, é usar o espaço de forma mais inteligente. E a forma mais inteligente é fazer as plantas trabalharem juntas. Neste vídeo, você não vai só ver uma lista, você vai entender por que elas funcionam juntas, quais dividem o mesmo vaso, quais precisam de vasos separados mas lado a lado, como otimizar a rega e a luz para todo mundo sair ganhando. É uma verdadeira aula de convivência vegetal para varandas. Prepare-se, porque vamos mostrar duplas clássicas e algumas totalmente inesperadas. E fica o aviso: a combinação número 7 vai quebrar tudo o que você achava que sabia sobre cultivo em vasos. É sério, você não vai querer perder. Se você já gostou dessa ideia, se você acredita que sua varanda merece ser mais verde e produtiva, já faz o seguinte: deixa o like aqui embaixo. É rápido, não custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E claro, se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho, porque hoje a colheita é garantida. Vamos parar de sonhar e começar a plantar. Pega o seu bloco de notas, porque a primeira combinação já é um clássico que não falha. 1. Limão siciliano, anão mais alecrim. Vamos começar com a realeza das varandas. Imagine o sol do Mediterrâneo concentrado em um vaso. De um lado, o brilho amarelo e cítrico que ilumina qualquer ambiente. Do outro, o verde prateado e perfumado que nos transporta para o campo. É uma dupla que cheira a verão e a boa culinária. Estamos falando da combinação imbatível. O limoeiro siciliano anão, Citrus limon eureka anão e o alecrim, Rosmarinus officinalis. Por que eles funcionam tão bem juntos? Porque ambos amam a mesma coisa: sol. Sol pleno, o dia todo. São parceiros de praia. O limoeiro cresce verticalmente, buscando a luz, enquanto o alecrim, especialmente a variedade rasteira, pode forrar a base do vaso, criando uma cobertura viva espetacular. O que torna isso genial é que essa cobertura de alecrim ajuda a manter a umidade do solo, diminuindo a evaporação, sem competir por luz. O limoeiro anão, que é enxertado justamente para produzir muito em porte pequeno, não vai virar uma árvore gigante. E o alecrim? Suas raízes fibrosas não são agressivas e não vão brigar com as raízes pivotantes do limoeiro. Além disso, o aroma intenso do alecrim é um repelente natural fantástico para várias pragas que adoram cítricos, como pulgões. No guia de cultivo prático, a regra é clara: vaso grande. Para o limoeiro ser feliz e produzir, você precisa de no mínimo 40 litros. Luminosidade é inegociável. Sol pleno, pelo menos 6 horas diretas. O solo precisa ser muito bem drenado e rico em matéria orgânica. A rega é moderada. Deixe o solo secar superficialmente antes de regar de novo, o que pode ser a cada 3 a 4 dias no verão ou 7 a 10 no inverno. O alecrim odeia solo encharcado, então essa dupla é perfeita nesse quesito.
Cítricos comem muito. Adube a cada 45 dias na primavera. Verão com um NPK 10-10-10 ou um fertilizante específico para frutíferas. E aqui vem a dica de ouro. O segredo está no posicionamento. Ao plantar, coloque o alecrim mais na borda do vaso, não colado no tronco principal do limoeiro. Isso dá espaço para ambos respirarem e facilita a adubação do limoeiro. É a combinação perfeita para quem quer utilidade e beleza. Você colhe o limão para a sua caipirinha e o alecrim para temperar o peixe, tudo do mesmo lugar. 2. Amora anã, arbusto, mais hortelã. Agora, vamos para uma dupla que é pura explosão de sabor. Pense em pequenas joias escuras, doces e ácidas, crescendo em um arbusto compacto, fácil de manejar. E na base desse arbusto, um tapete verde e fresco que libera um aroma mentolado a cada toque, a cada rega. Apresento a vocês a amoreira anã, Morus nigra dwarf, e a hortelã, Mentha spicata. Aqui, a estratégia é completamente diferente. A amoreira anã, da variedade arbustiva, é perfeita para vasos, pois podemos podá-la para manter pequena, e mesmo assim, ela produz generosamente. A hortelã. Bom, quem já plantou hortelã sabe que ela é agressiva, ela quer dominar o mundo. Mas é exatamente por isso que ela funciona aqui. Em vez de ser uma vilã, a hortelã se torna uma cobertura de solo viva e densa. Ela abafa ervas daninhas e, o mais importante, mantém o solo fresco e úmido para a amoreira, que gosta de um pouco mais de umidade constante para frutificar bem. A hortelã tem raízes bem superficiais, enquanto a amoreira aprofunda mais as suas. Elas não competem diretamente na zona principal de alimentação. É uma dupla de poda e colheita. Você poda a amoreira para dar frutos e poda a hortelã para fazer chá, suco ou tempero. Para o cultivo, escolha um vaso ou jardineira grande, com pelo menos 30 a 40 centímetros de profundidade. Luminosidade, meia sombra a sol pleno. A amoreira adora sol, mas a hortelã pode queimar com o sol da tarde muito forte. Numa varanda, onde o sol geralmente bate só por um período, eles se ajustam muito bem. O solo deve ser rico e que retenha um pouco de umidade, mas sem encharcar. A rega precisa ser frequente. Amoreiras produzem mais com água constante e a hortelã murcha rápido se faltar. Regue a cada 1 a 2 dias no calor. Use humus de minhoca a cada 2 meses para manter o solo rico para ambas. A dica de ouro: a hortelã vai tentar dominar e pode ficar feia e comprida depois de um tempo. Para controlar e renovar, você deve colhê-la vigorosamente. Não tenha medo. Se ela estiver feia, corte tudo rente ao solo. Em 1 semana, ela renasce linda, viçosa e forte, mantendo a cobertura do solo perfeita. É a combinação ideal para quem quer frutas para geleia e folhas para o chá. Tudo com um visual denso e muito verde. 3. Pitangueira mais manjericão. Vamos para um clássico com sabor de Brasil. Imagine o perfume inconfundível da pitanga madura, aquela frutinha que é uma explosão de sabor agridoce, vermelha e brilhante. Agora, combine isso com o aroma mais icônico da cozinha italiana, o manjericão, crescendo vigoroso logo abaixo. Essa é a dupla da pitangueira, Eugênia uniflora, e do manjericão, Ocimum basilicum. Essa combinação é fantástica porque ambos amam sol e um solo levemente úmido. A pitangueira, mesmo em vaso, onde cresce como um arbusto ou pequena árvore, cria uma leve sombra filtrada em sua base. Isso é perfeito para o manjericão, que ama sol, mas sofre um pouco com o calor escaldante do meio-dia, batendo direto na terra. A pitangueira funciona como um guarda-sol natural para o seu companheiro. Além disso, o manjericão é conhecido por ser um ótimo repelente de moscas e mosquitos. E o melhor, suas flores atraem muitas abelhas, que são essenciais para a polinização das flores da pitangueira, aumentando sua produção de frutos. É uma troca de favores perfeita. No cultivo, um vaso de 30 a 40 litros dá conta do recado para a pitangueira. Luminosidade, sol pleno ou, no mínimo, 4 a 5 horas de sol direto.
O solo deve ser rico em matéria orgânica e drenável. Rega. Mantenha o solo levemente úmido, mas não encharcado. A pitangueira avisa quando está com sede, murchando as folhas. O manjericão também. Regue a cada 2 dias no calor. Adubação. Use um adubo balanceado como NPK 10-10-10 durante a primavera e verão e humus de minhoca no outono. A dica de ouro aqui é sobre o manjericão. Para que ele cresça como um arbusto denso e não como uma vara comprida, você deve beliscar, podar o topo dele constantemente. E o mais importante, não deixe o manjericão florir por muito tempo. Assim que as flores aparecerem, corte-as. Isso direciona a energia da planta para as folhas, que é o que usamos, e impede que ela pense que seu ciclo de vida acabou, durando muito mais tempo no vaso. É a dupla perfeita para ter a fruta da caipirinha e o tempero do molho pesto crescendo em harmonia. 4. Tomate cereja. Determinado. Mais cebolinha. Se você pensa em horta, você pensa nessa dupla. Mas espere, tomate não é fruta? Sim, botanicamente é. E o tomate cereja é a estrela das varandas. Imagine colher pequenos doces vermelhos, estourando de sabor na boca, direto do pé. E junto, os talos verdes e ardidos da cebolinha, prontos para qualquer receita. Estamos falando do tomate cereja, Solanum lycopersicum varbucerasiforme, e da cebolinha, Allium schoenophrasum. Essa é uma das associações mais clássicas da jardinagem. A cebolinha tem raízes muito superficiais que formam uma rede logo abaixo da superfície, enquanto o tomate precisa de mais profundidade. Elas não competem, mas o benefício real é a proteção. A cebolinha e todo o gênero Allium, como o alho, libera compostos no solo que são famosos por repelir pragas de raiz, como nematóides, e também pragas aéreas, como pulgões, que adoram tomateiros. O tomateiro cresce verticalmente, precisando de um tutor, e a cebolinha preenche a base do vaso, aproveitando um espaço que ficaria vazio. É um aproveitamento de espaço em camadas simplesmente perfeito. Para o cultivo, use um vaso fundo, com pelo menos 40 centímetros de profundidade para o tomate. Luminosidade. Sol. Muito sol. Tomate precisa de 6 horas de sol direto para ser doce. Solo. Rico, leve e bem drenado. Use composto orgânico e um pouco de areia. Rega. Tomates são beberrões. A rega deve ser regular e no pé da planta, evite molhar as folhas. Regue diariamente no verão. A cebolinha acompanha essa rega sem problemas. A adubação, fundamental. Use fertilizante rico em potássio para os frutos e cálcio, para evitar a famosa podridão apical, aquela mancha preta no fundo do tomate, a cada 15 dias após o início da floração. A dica de ouro é crucial. Para vasos, compre mudas de tomate cereja de crescimento determinado. O que isso significa? Que ele cresce até um certo tamanho, como um arbusto, e para, focando em dar frutos. As variedades indeterminadas crescem como trepadeiras, infinitamente, e ficam muito difíceis de manejar em varandas. É a combinação salada pronta. Você colhe o tomate e a cebolinha e já tem a base de qualquer prato fresco. 5. Laranja quincan mais tomilho. Vamos voltar aos cítricos, mas agora com uma joia em miniatura. Pense em pequenas laranjas ovais que você pode comer com casca e tudo. Um sabor que explode entre o doce e o cítrico intenso. E na base, um tapete rústico, perfumado e ultra resistente. Essa é a dupla da laranja quincan, Fortunella margarita, e do tomilho, Thymus vulgaris. Essa é a combinação dos fortes. A quincan é conhecida por ser um dos cítricos mais resistentes ao frio e mais fáceis de cuidar em vaso. Ela é naturalmente pequena, um arbusto que se enche de frutas. O tomilho, por sua vez, é uma erva mediterrânea que ama sol e solo seco. Aqui está a mágica. Ambos detestam excesso de água. A quincan precisa que o solo seque entre as regas, e o tomilho também. O tomilho, crescendo como cobertura de solo, protege a terra do sol direto, diminuindo a evaporação.
Isso significa que você rega menos e ambas as plantas ficam mais felizes. É a dupla perfeita para quem esquece de regar. No guia de cultivo, vaso de 20 a 30 litros é suficiente para a quincan começar. Luminosidade, sol pleno. Quanto mais sol, mais doces as frutas. Solo, o mais importante é a drenagem. Use uma mistura de terra vegetal, composto e bastante areia grossa ou perlita. Rega, espere o solo secar. Use o dedo. Se sair sujo, não regue. Regue profundamente a cada 5 a 7 dias, dependendo do calor. Adubação. Adube na primavera e verão com fertilizante para cítricos a cada 60 dias. A dica de ouro. O tomilho funciona como um mulch vivo, cobertura morta. Ao contrário de outras coberturas que podem abafar, o tomilho respira e ainda atrai abelhas minúsculas que ajudam na polinização da quincan. E um leve estresse hídrico, deixar secar bem, antes de regar, intensifica o sabor tanto do tomilho quanto das quincãs. É a combinação perfeita para quem quer resistência, pouca manutenção e um sabor surpreendente na varanda. 6. Pimenta, dedo de moça. Blaze, orégano. Prepare-se para esquentar as coisas. Imagine um arbusto carregado de pimentas vermelhas e vibrantes, pontiagudas, prometendo sabor e ardência. E na borda do vaso, uma cascata de folhas pequenas, verdes e intensamente aromáticas, o cheiro da pizza de domingo. Apresento a pimenta dedo de moça, Capsicum bacatum, e o orégano, Origanum vulgare. Essa é outra dupla que ama sol e calor. A pimenta cresce verticalmente como um pequeno arbusto. O orégano, especialmente se plantado na borda, cresce de forma rasteira e pendente, criando uma saia verde maravilhosa para o vaso. Eles não competem por luz. Ambos são plantas que não gostam de solo encharcado. O orégano, como o tomilho, prefere que o solo seque um pouco. A pimenta também. Excesso de água pode apodrecer as raízes e diminuir a ardência, a capsaicina. Eles são parceiros ideais de rega. Além disso, o orégano é uma cobertura de solo fantástica que atrai polinizadores quando floresce. Para o cultivo, um vaso de 10 a 15 litros pode ser suficiente para essa dupla. Luminosidade. Sol, sol e mais sol. Pimenta precisa de calor e luz direta para ficar ardida. Solo, leve, aerado e que drene muito rápido. Rega, moderada. Deixe a camada superficial do solo secar bem antes de regar novamente. A cada 3 a 4 dias está de bom tamanho. Adubação. Use um adubo rico em fósforo e potássio, como farinha de ossos ou NPK 04-14-08, para estimular a floração e frutificação das pimentas. A dica de ouro: quer pimentas mais ardidas e orégano mais aromático? O segredo é um leve estresse. Regar um pouco menos, sem deixar a planta murchar completamente, claro, faz com que a planta concentre seus óleos essenciais e a capsaicina como forma de defesa. Menos água, na medida certa, mas mais sabor. É a dupla pizza e pimenta, perfeita para quem ama temperos intensos e não tem medo de um pouco de ardência. 7. Maracujá, anão mais gengibre. Chegamos à combinação que eu prometi. Prepare-se, porque isso aqui é design de permacultura de varanda. É pensar em 3D. Imagine uma trepadeira tropical, dando flores que parecem obras de arte, verdadeiras estruturas alienígenas, seguidas de frutos azedinhos e perfumados. E debaixo da terra, no mesmo vaso, um tesouro escondido, picante e aromático. É a dupla mais inesperada. Maracujá anão, Passiflora edulis dwarf e gengibre Zingiber officinale. Por que isso funciona? É simplesmente genial. O maracujá é uma trepadeira. Ele precisa de um suporte, uma treliça, uma grade na parede e vai crescer para cima, buscando o sol. O gengibre, por sua vez, é um rizoma. Ele cresce e se multiplica debaixo da terra. Eles simplesmente não competem por espaço aéreo ou luz. O maracujá vai inevitavelmente sombrear a base do vaso com suas folhas largas. E isso é ótimo. O gengibre não gosta de sol direto escaldante no solo.
Ele prefere esse calor abafado e filtrado. O maracujá tem raízes que buscam profundidade, enquanto o gengibre se espalha horizontalmente logo abaixo da superfície. É uma simbiose de varanda. No guia de cultivo, um vaso fundo é essencial. Pelo menos 50 centímetros de profundidade e 40 de largura. Luminosidade. Sol pleno para o maracujá. As folhas lá em cima. O que significa que o vaso, a base, pode ficar num local com sol que o gengibre tolera. Solo, extremamente rico e drenado. Use muita matéria orgânica. Humus, composto. Rega. Ambos gostam de água. Regue generosamente a cada 1 a 2 dias, mas nunca deixe encharcar. Gengibre apodrece fácil se o solo não drenar. Adubação. Adube com bocache ou um fertilizante rico em potássio para as frutas a cada 30 dias. A dica de ouro: o segredo é plantar o gengibre primeiro. Coloque os rizomas, aqueles dedos com brotinhos, a uns 5 a 7 centímetros de profundidade, deitados. Depois, plante a muda do maracujá, comprada pronta de preferência, no centro ou num canto. E o mais importante, ofereça o suporte para o maracujá imediatamente para ele não começar a se enrolar no chão ou em si mesmo. Isso mesmo, você vai colher maracujá para o suco e gengibre para o chá, literalmente do mesmo metro quadrado. Se isso não é otimização de espaço, eu não sei o que é. 8. Jabuticaba híbrida mais tagetes, cravo de defunto. Vamos falar da joia negra dos quintais brasileiros, agora na sua varanda. A jabuticaba, aquela fruta que brota direto no tronco, num espetáculo da natureza. Mas ela pode ser um pouco sensível em vasos. Por isso, precisamos de um guarda-costas. Apresento a jabuticabeira híbrida, Myrciaria cauliflora híbrida, e o Tagetes patula, o famoso cravo de defunto. Por que híbrida? Porque ela produz várias vezes ao ano e começa a produzir muito mais cedo que a sabará. E por que o Tagetes? O cravo de defunto não está aqui só pela beleza de suas flores laranja e amarelas. Ele é o super-herói do solo. O Tagetes é mundialmente famoso por liberar substâncias em suas raízes, tiofeno, que matam nematóides. Nematóides são vermes microscópicos que atacam as raízes das plantas, especialmente frutíferas em vasos, e podem matar sua jabuticabeira. O Tagetes funciona como um remédio natural plantado junto. Além disso, suas flores vibrantes são um ímã para polinizadores, como abelhas pequenas, que vão ajudar a polinizar as flores da jabuticabeira, que brotam ali no tronco. No cultivo, jabuticabeira precisa de um vaso grande. Comece com 40 litros e prepare-se para aumentar. Luminosidade, sol pleno ou meia sombra. Ela é bem adaptável. Solo, rico em matéria orgânica e que retenha umidade. Rega. Esse é o segredo da jabuticaba. Ela ama água. O solo deve estar sempre úmido. Regar todo dia no verão é quase uma regra. O Tagetes é mais tolerante, mas acompanha essa rega sem reclamar. Adubação. Adube com bastante matéria orgânica. Humus, esterco curtido, a cada 3 meses. A dica de ouro. O Tagetes é uma planta anual. Ela vai morrer depois de alguns meses, após florescer intensamente. Quando isso acontecer, não arranque as raízes. Corte apenas a parte aérea, as folhas e flores secas, e deixe as raízes se decompondo no solo. Elas continuarão liberando as substâncias protetoras por um bom tempo. Você pode plantar novas sementes de Tagetes no lugar. É a combinação perfeita de proteção e produção, garantindo a saúde da sua joia brasileira. 9. Morango, pendente, mais mirtilo, anão. Para fechar, a combinação dos sonhos para quem ama berries. Aquele berry patch de varanda. Imagine a explosão vermelha da doçura do morango caindo em cascata pela borda do vaso. E no centro, um arbusto elegante com folhas que ficam vermelhas no outono, carregado da superfruta azul, o mirtilo ou blueberry. Essa é a dupla do morango, Fragaria X ananassa, e do mirtilo anão, Vaccinium corimbosum dwarf. O que torna essa dupla absolutamente perfeita. Uma coisa que nenhuma das outras tem. Ambos amam solo ácido. Essa é a chave.
A maioria das plantas sofre em solo ácido, mas o mirtilo exige isso para sobreviver e o morango prospera nessas condições. É um casamento perfeito. O mirtilo anão cresce como um arbusto central, vertical. O morango, especialmente de variedades pendentes ou estoloníferas, que soltam filhos, é perfeito para a borda, criando uma cascata produtiva que usa o espaço aéreo lateral do vaso. Eles não competem por luz e amam as mesmas condições de solo e rega. Para o cultivo, use um vaso largo, estilo bacia, com pelo menos 30 centímetros de profundidade. Luminosidade, sol pleno ou sol da manhã. O mirtilo gosta de sol, mas o morango pode queimar as folhas com o sol da tarde muito intenso. Solo. Aqui está o pulo do gato. É obrigatório usar um substrato para plantas acidófilas, como azaleias ou rododendros. Você pode comprar pronto ou fazer uma mistura com turfa, casca de pinos triturada e perlita. Rega constante. O solo de ambos deve estar sempre levemente úmido. As raízes são finas e superficiais. A dica de ouro é sobre o solo. Nunca, jamais use calcário nesse vaso. Calcário alcaliniza o solo e mata o mirtilo. Para manter a acidez, adube com fertilizantes específicos para acidófilas, como sulfato de amônio, mas com muito cuidado. Ou use borra de café, moderadamente, e casca de pinus na cobertura do solo. É a combinação perfeita para ter seu próprio mix de frutas vermelhas e azuis direto da varanda para a tigela de iogurte. Fechamento. E aí, você ainda acha que a sua varanda é pequena demais? Depois de hoje, você conheceu 9 combinações incríveis que provam que falta de espaço não é mais desculpa. Você descobriu que pode ter o cítrico com o tempero, a trepadeira tropical com o rizoma subterrâneo e até um berry patch particular no mesmo vaso. A gente passou de uma varanda vazia e frustrante para um oásis produtivo, onde você pode colher seus próprios alimentos. Você não aprendeu só uma lista de plantas, você aprendeu a estratégia por trás das plantas companheiras, como otimizar a luz, o espaço nas raízes e até a proteção natural contra pragas. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 9 combinações mais te surpreendeu? Foi a do maracujá com gengibre ou a do morango com mirtilo? Qual delas você vai tentar plantar primeiro aí na sua casa? Você já tem alguma dupla de sucesso na sua varanda? Conta tudo aqui nos comentários. Eu adoro ler as experiências de vocês e aprender junto. E se esse vídeo te ajudou, se ele te deu aquela faísca de inspiração que faltava para começar seu pomar urbano, por favor, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal. Me mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se você, por algum motivo, ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Lembrando que qualquer dúvida ou sugestão, os comentários são o nosso jardim de encontro. A sua escolha de plantar a combinação 3 pode inspirar outra pessoa que estava na dúvida. Vamos criar a maior comunidade de varandas produtivas do Brasil. Nunca se esqueça, cada vaso é um universo, e o seu pode ser um universo cheio de frutas. Um grande abraço verde e até a próxima colheita!